Oi pessoal, aqui é a Lívia Nicolini e hoje a gente vai falar sobre a teoria sintética da evolução. Então, como vimos anteriormente, durante o século XIX, Darwin e Wallace propuseram a teoria evolutiva a partir do processo de seleção natural como a explicação para a diversidade dos seres vivos na Terra. Acontece que, como foi falado, eles não sabiam explicar de onde surgiam as variações entre os indivíduos e como elas eram transmitidas para gerações futuras. Durante o século XIX, também foram feitos os trabalhos. Mendel também fez os seus trabalhos relacionados com genética, com hereditariedade. E no início do século XX, esses trabalhos do Mendel foram redescobertos, né, digamos assim. Só que no início do século XX, a comunidade científica estava dividida entre os geneticistas e os evolucionistas. Os geneticistas trabalhavam com a hereditariedade, com a previsão, com o esperado dos cruzamentos, então com uma certa rigidez, né, da genética. E os evolucionistas trabalhavam com as variações, as mudanças ao longo do tempo e então, se acreditava que existia uma incompatibilidade entre esses dois campos de conhecimento biológico. Mas, depois, ao longo do início do século XX, com novos estudos na área de genética, e mais precisamente ali na década de 30, alguns biólogos propuseram o que a gente chama hoje de síntese da teoria evolutiva, que é a moderna teoria evolutiva, né, que é mais usada então na explicação da diversidade dos seres vivos, em que se uniu a ideia de genética né, dos fatores genéticos e da hereditariedade, junto com o processo de seleção natural, que é a partir das variações intraespecíficas, seleciona então aquelas características que são mais adaptativas ao meio em que o indivíduo se encontra. Então, nesse contexto, a evolução pode ser explicada pelas mutações e pela recombinação genética, orientadas principalmente pela seleção natural e seleção sexual. E, além disso, o fenômeno evolutivo pode ser explicado de maneira consistente com base nos mecanismos genéticos conhecidos. Então, quais seriam os fatores evolutivos? Seriam as mutações, que nas aulas de DNA a gente já se debruçou mais sobre elas, mas aqui só para relembrar, né, que as mutações no material genético, elas podem ser de substituição, deleção ou inserção, mudando uma região gênica, né, mudando um gene e fazendo com que então esse gene seja expresso numa nova forma, e essa nova característica ela vai poder ser vantajosa ou deletéria, sofrendo os diferentes processos evolutivos, mas existem também características que são neutras, que não vão alterar então o valor adaptativo daquela característica. Outro fator evolutivo é a recombinação gênica na questão de gerar mais variabilidade. Isso também foi falado, e agora a gente só está relembrando, nas aulas de ciclo celular, mais especificamente de meiose, e os processos de recombinação gênica estão relacionados com a permuta ou crossing over, que acontece aqui na meiose 1, e depois a segregação independente dos pares de homólogos na meiose 1 também. Então, esses dois fatores, junto com a mutação, vão ser os principais fatores que vão levar à variabilidade entre os indivíduos. E um outro fator evolutivo vai ser a seleção natural e a adaptação. Então, em última análise, a seleção natural significa a reprodução diferencial dos indivíduos de uma população, que vai levar a 3 tipos principais de seleção. O primeiro deles é a seleção estabilizadora. Então, normalmente, em ambientes estáveis, a característica média é que vai ser favorecida, e selecionando negativamente os extremos, né? Então, normalmente a gente tem um degradê aqui nas características, formando esse tipo de sino. Só que na seleção estabilizadora, os extremos, eles acabam não sendo selecionados e a população fica
mas fenotipicamente aqui na média da original, tá? Um exemplo prático de seleção estabilizadora é o que acontece em regiões da África que você tem a malária como uma doença endêmica, junto com uma reprodução diferenciada de indivíduos portadores da anemia falciforme. Então, o que acontece? Na anemia falciforme, você tem um par de genes que eu vou dizer né, que os alelos seriam Szão e Szinho. Quem é Szão não tem anemia, então vive bem, não morre por conta da anemia. Quem é Szão, Szinho tem uma anemia leve, e quem é Szinho morre por conta da anemia falciforme, né? Então, uma forma grave dessa anemia, e aí morre muitas vezes sem chegar à idade reprodutiva. Então, no ambiente em que você não tem malária, a nossa tendência seria esses indivíduos aqui, Szão, a sobreviverem melhor. Porém, a gente sabe que indivíduos que têm traços falcêmicos, que são heterozigotos, sobrevivem em regiões da malária, enquanto que indivíduos que são homozigotos, aqui dominante, não sobrevivem. Então, em regiões que você tem um alto grau de uma frequência alta do alelo para anemia falciforme e é uma região endêmica para malária, você vai ter uma seleção estabilizadora em que os heterozigotos é que vão sobreviver melhor. Por quê? O heterozigoto consegue sobreviver com a sua anemia, que não é tão grave, e não morre de malária. Quem é Szinho morre por conta da anemia falciforme, e quem é Szão morre por conta da malária, tá? Um outro tipo de seleção é uma seleção direcional, ou seja, um dos extremos ele vai ser favorecido. Um exemplo bem prático é a da resistência de bactérias a antibióticos. Então, você tem uma população original que tem a sua variedade intraespecífica, você muda o ambiente, esse ambiente passa a ter um antibiótico, e a seleção ela acaba indo numa direção que é a sobrevivência diferenciada daqueles indivíduos que são resistentes ao antibiótico. Então, essa curva aqui, ela se desloca para um dos extremos. E o terceiro caso seria o da seleção disruptiva, em que eu vou ter o favorecimento de cada um dos extremos. Então, essa curva da população original, ela seria transformada, né, nessa curva aqui, em que os extremos são favorecidos e aquela média, aqueles indivíduos que seriam a média da população, não são selecionados positivamente. Então, o exemplo seria no bico de aves, em que numa população você começa a ter indivíduos com bicos diferentes, né? Então, bicos grossos e bicos finos, o que pode levar a uma alimentação diferenciada, com isso a um cruzamento diferenciado entre indivíduos a partir dessa alimentação e desse bico diferenciado, e podendo levar a um processo de especiação. Em algum momento, esses indivíduos não vão mais se reproduzir entre si e você tem a formação de duas novas espécies. Com isso, a gente vai ter alguns exemplos de adaptações evolutivas, né? A camuflagem, acho que é muito conhecida, né, por todo mundo. Então, é quando um predador ou uma presa se camufla no ambiente. Então, ele passa a ter um padrão semelhante a padrões daquele ambiente em que ele vive, e isso facilita a que ele se esconda, né, dificultando a sua localização, tanto para um predador quanto para uma presa, né? Então, tanto predadores quanto presas são beneficiados por esse processo de camuflagem. Outro exemplo de adaptação é a coloração de aviso ao aposematismo, que funciona como uma proteção, alertando aos predadores que o indivíduo que o ostenta tem um sabor desagradável, é tóxico ou é perigoso.
né? Então, normalmente, obviamente não é sempre, quando você tem indivíduos que são muito coloridos, com cores muito chamativas, é pra gente tomar cuidado, porque podem ser indivíduos venenosos, tá? E o mimetismo é quando duas espécies diferentes assemelham-se em certas características e constituem vantagem para uma ou ambas. Então, por exemplo, a coral verdadeira, ela é muito venenosa e a falsa coral imita esse padrão de coloração. Ela não é venenosa, mas isso confunde, né, seus predadores e presas. Então, ela tira uma vantagem disso. Assim como várias espécies de borboleta, por exemplo, que também tem um padrão semelhante, imitando uma original que tinha um padrão indicativo de um gosto ruim ou um veneno. Com isso, hoje em dia, com todas essas novas formulações, a gente pode chegar no que a gente chama de genética de populações, que seria uma análise matemática das variações das frequências dos alelos da população ao longo do tempo. Então, para cada gene, para cada característica, você teria os alelos que formam a constituição genética da população. Eles podem se combinar, né, nos homozigotos ou heterozigotos, e aí, em função disso, a frequência desses alelos mudaria ao longo do tempo em função dos fatores evolutivos. E aí, dois matemáticos estabeleceram o princípio de Hardy-Weinberg, que estabelece um padrão teórico de comportamento gênico ao longo das gerações. Dentro desse princípio, seria possível calcular a frequência gênica dos alelos em uma população que estão em equilíbrio gênico. Mas, normalmente, essa população seria uma população ideal, que a gente não encontra normalmente na natureza, porque normalmente esse equilíbrio está sendo afetado por fatores evolutivos, sendo os principais fatores evolutivos seriam a mutação, como a gente já falou. Então, você tem lá uma população que tem o seu alelo original, sofre uma mutação, você passa a ter novos alelos na população e, com isso, novos padrões de combinação desses alelos. O processo de migração, então, você pode ter duas populações em locais distintos, com uma composição de frequência gênica, frequência alélica diferenciada, mas chega um novo grupo de indivíduos, essas populações se encontram, começam a cruzar entre si, e isso muda, então, a frequência dos alelos. Outro fator evolutivo seria a deriva gênica, que você pode ter algum evento ambiental, aqui no caso, né, poderia ser uma desertificação. Essa desertificação altera a frequência dos alelos da população que permanece, altera a frequência em relação ao original. E quando você tem, por exemplo, um reflorestamento, essa frequência, a nova frequência vai ser diferente da frequência original por conta desse processo de deriva. E o princípio do fundador é quando você tem uma população original que está numa localidade que tem uma determinada frequência de cada um dos alelos. Alguns indivíduos migram e esses indivíduos que migram, eles não são representativos daquela frequência alélica original, e nesse novo local que eles estão ocupando, as novas frequências vão ser diferentes do local de onde eles migraram. Então, para finalizar, a síntese evolutiva, ela foi feita, né, por esses cientistas, principalmente. Ela vai ser a união da genética com a seleção natural, principalmente, né? Então, a genética, falando da hereditariedade e variação, e a seleção natural como processo que atua na mudança das espécies ao longo do tempo. Mas, hoje em dia, a gente sabe que não são só esses dois fatores que atuam na diversificação das espécies ao longo do tempo. A gente tem que considerar a importância da migração e da deriva gênica nesse processo, a evo-devo, que é a biologia evolutiva do desenvolvimento, que é o entendimento de como acontece o desenvolvimento embrionário das diferentes espécies, e a epigenética, que está relacionada com fatores extra-DNA e que vão alterar o ambiente celular, alterando a expressão gênica, tá?
Por hoje é só. Até a próxima.